Olá a todos, eu sou o professor Juan Carlos e de seguida vamos a resolver este exercício que estamos a ver. Este exercício é importante para quem está a iniciar a parte de cálculo diferencial em RN, isto é, funções com mais do que uma variável, e nesta parte da matéria, alunos que estejam a estudar a continuidade e o cálculo de derivadas pela definição, portanto, este exercício é muito importante para eles. Este exercício também é interessante porque mostra uma propriedade eh, das funções com mais de uma variável que não apresentam as funções com uma variável. O que é que me estou a referir? É bem conhecido que se uma função de uma variável tem a derivada, isto é diferenciável, então também é contínua no ponto em que tem derivada. Isto é, a existência da derivada implica que a função é contínua nesse ponto. Muito bem, quando passamos para duas ou mais variáveis, esta propriedade já não é verdade. Há funções que têm derivadas parciais, este é um exemplo de função que tem derivadas parciais. No obstante, nesse ponto em que tem derivadas parciais, a função não é contínua. É o que acontece com esta função na origem. De seguida, vamos a ver isso os pormenores. Eu vou aproveitar para lembrar a definição de derivada parcial, a definição de continuidade e, pronto, espero que achem interessante. Por último, queria dizer que este exercício é um exercício do livro de Boris Dimitrov, Problemas e Exercícios de Análise Matemática, é o exercício 1830. Então, feito este preâmbulo, vamos dar início à resolução. A primeira coisa que vamos fazer neste exercício é calcular as derivadas parciais com relação a x e com relação a y. Sendo assim, a derivada parcial com relação a x, e eu vou lembrar a definição. Na origem, pode-se utilizar este símbolo que estamos a ver no quadro, ou também, em alternativa, se pode utilizar este outro símbolo. Qualquer um deles pode ser encontrado na literatura. E muito bem, então, a derivada parcial com relação a x, na origem, é o limite, quando h tende para zero, de f de h0 menos f de 0, a dividir por h. Muito bem, como podemos observar, quando se calcula a derivada com relação a x, o y, isto é, a segunda coordenada, é constante. Portanto, isto é muito importante reter esta ideia, porque normalmente as derivadas não se calculam pela definição, calcula-se pelas regras. E quando se deriva com relação a x, considera-se que a segunda variável, isto é, o y, é constante. E a derivada de uma constante é zero. Muito bem, mas neste exercício não estamos a calcular derivadas pela regra, estamos assim a calcular derivadas pela definição, e é o que estamos a fazer neste momento. Então, como podemos observar, f de 0 é zero, e a função em h0 também é zero. Se o y é zero, reparem que vamos a ter que é zero. Então, desta maneira, podemos, sem dúvidas, afirmar que a derivada com relação a x na origem é zero. Bom, de uma maneira praticamente idêntica, podemos verificar que a derivada com relação a y na origem também é zero. Eu vou fazer isso num instante. O símbolo em alternativa pode ser usado para a derivada parcial é este. E agora, a derivada com relação a y será este limite. Eu estou a utilizar a definição. Na origem, né, para esta função, só podemos aplicar a definição, uma vez que é uma função por ramos, e a origem é o ponto de quebra. É precisamente onde acontece a mudança de ramo. Então, aqui temos uma situação parecida. A função na origem é zero, e em 0h também é zero. Então, a derivada com relação a y, eu escrevi x, mas é y, obviamente, é zero. Então, perfeito, temos as duas derivadas com relação a x e com relação a y, com relação a cada uma das variáveis, e ambas
derivadas, como podemos observar, existem e são zero. Isto é uma grande diferença com as funções de uma variável, isto é funções reais de uma variável. Como eu já tive a oportunidade de dizer, se uma função real tem a derivada num ponto, então também é contínua nesse ponto. E com as funções de duas ou mais variáveis, isso não acontece. Vamos então lembrar a definição de continuidade. Vamos verificar que esta função não é contínua. Então, f é contínua na origem se o limite quando x tende para zero e y tende para zero, deve estar. Neste exemplo, vamos ter que verificar se o seguinte limite, né, uma vez que a função admite a expressão 2x, y a dividir por x ao quadrado mais y ao quadrado fora da origem, isto é, quando x e y não é 0, 0. Portanto, temos que utilizar essa expressão e na origem o valor da função é 0. Portanto, temos que verificar se este limite de facto é 0 ou não. Bom, este limite não existe. Portanto, não é igual a 0 e não é igual a nenhum número. Simplesmente não existe. Qual é a técnica que se utiliza normalmente ou com frequência nas funções com mais de uma variável? Se tivéssemos a falar de uma função com uma variável, teríamos que calcular os limites laterais, à esquerda e à direita, né? À esquerda e à direita. Mas quando estamos a falar de um ponto num plano, temos a esquerda, a direita e temos infinitas direções. Em particular, podemos seguir retas. Portanto, o que eu vou fazer de seguida é calcular o limite direcional ao longo de uma reta que passa pela origem. Este tipo de exercício é praticado normalmente pelos alunos e vamos a verificar que este limite direcional na origem depende do declive da reta. Portanto, obviamente não existe. Não existe por quê? Porque se eu mudar um bocadinho a reta, se eu mudar uma reta para outra, pois então temos valores diferentes para o limite direcional. Isso prova que o limite no ponto, isto é, na origem, não existe e, portanto, a função não é contínua. Então, vamos calcular o seguinte limite. Vamos calcular o limite direcional. Limite quando x tende para 0, y tende para 0, mas ao longo da reta y igual a mx da função 2xy. Curiosamente, este limite direcional existe, vamos ver que existe, dá um número, dá uma expressão que depende de m, mas não necessariamente é zero. Então, este limite vai ser limite quando x tende para 0. Vamos substituir o y por mx, obviamente, uma vez que estamos ao longo dessa reta. E como podemos observar, podemos facilmente calcular este limite. Temos 2m x ao quadrado a dividir por x ao quadrado mais m ao quadrado x ao quadrado. Reparem que no denominador podemos pôr x ao quadrado em evidência. E estou a nos permitir fazer uma simplificação. E o valor do limite direcional é... Isto quer dizer que o limite direcional depende do declive da reta.
Depende. Se eu mudar a reta, o valor do limite direcional muda. Isto seria o equivalente na reta real ao limite à esquerda e o limite à direita dar diferente. Como sabemos, para a função de uma variável, se o limite e os limites laterais não são iguais, portanto a função não tem limite no ponto e, obviamente, não é contínua. Pronto. Então, isto prova que não existe o limite quando x tende para zero e y tende para zero de 2xy a dividir por x ao quadrado mais y ao quadrado. A função não é contínua na origem. F é o vosso estudo. Por favor, se gostaram, partilhem com vossos colegas, deixem um comentário e podem sugerir outros temas que gostariam de ver abordados no meu canal. Com isto despeço, muito obrigado a todos pela atenção e, por favor, deixem-me um like.